A memória é uma das funções mais complexas que existem no nosso corpo. Você já pensou que nós seríamos sem ela? Não gravaríamos os nomes das pessoas, não nos lembraríamos das coisas importantes, nem recordaríamos o nosso passado. A nossa vida seria um completo desastre. Sem a nossa memória em dia, as coisas não funcionam nada bem. E hoje nós vamos fixar de uma vez por todas na nossa cabeça as formas de deixar a sua memória tinindo. O que será que influencia no sucesso da memória? Vamos descobrir agora, com a ajuda do médico especialista em neurologia, formado e especializado pela USP, Dr. Leandro Teles. Boa noite, Leandro. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, Rony. Com um currículo desse, tá bom? Prazer em revê-lo. Tudo bom, prazer é meu estar de volta aqui no seu programa. Obrigado, querido. Como vão as coisas? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Hoje nós estamos falando vamos falar da memória, que é uma das funções, na minha visão, mais complexas e importantes do cérebro humano. Quando o seu rendimento cai, na verdade, surgem dificuldades no trabalho, na escola, na vida social. Isso é sabido. Agora, por que hoje em dia a dificuldade da memória é uma queixa tão comum? Com todo mundo que eu falo, não estou me lembrando das coisas, mesmo entre pessoas jovens. O que está acontecendo? Isso realmente não é uma impressão só sua. Então a gente está tendo atualmente uma epidemia de queixas de memória, né? Antigamente a gente ouvia muito pessoas de idade mais avançada, acima dos 65, 70 anos, queixando-se da memória. Hoje em dia mesmo pessoas mais jovens, né? E a razão para isso não é uma só, né? São várias. Então a gente tem hoje um ritmo de vida muito acelerado, né? Uma velocidade de informação, uma quantidade de informação. As pessoas fazem tudo ao mesmo tempo, se atrapalham, né? Descansam um pouco. Então as pessoas não deixam o cérebro apto à memória e também não colocam o estímulo de forma a ser facilmente memorizável. Então, hoje em dia, realmente, a gente tem quase metade da população de qualquer idade com queixas de memória. Que bom! Que tem duas coisas que eu me orgulho muito na minha vida. Uma é a minha memória prodigiosa. A outra... Não sei. Bom, vamos começar com o mito, é verdade? Vamos lá, vamos embora. Eu tenho um monte de perguntas aqui para te fazer. Primeira delas, mito ou verdade? A dificuldade de memória é sempre causada por doenças cerebrais específicas, Mito, né? Então esse é o primeiro mito e as pessoas às vezes procuram, né, um neurologista no consultório, eu ouço isso diariamente, eu não estou conseguindo memorizar, acho que o meu cérebro não está bom, né? Meu cérebro deve ter algum problema anatômico, estrutural, eu devo estar com doença de Alzheimer ou com algum tumor, algum problema. De modo geral, não é isso que ocorre. Então a memória ela é uma função extremamente complexa e pela sua complexidade ela é muito sensível a uma série de ruídos, dificuldades. Então a causa mais comum de déficit de memória são hábitos inadequados, distúrbios de sono, alimentação, atividade física, forma em se realizar o estudo e o trabalho, nível de ansiedade. Então, as principais causas de dificuldade de memorização é a atenção, é a concentração, é o foco. E doenças de fora do cérebro também podem causar amnésia e esquecimento. Por exemplo, doenças da glândula tireoide, carências de algumas vitaminas, por exemplo, de vitaminas do complexo B, medicamentos, por exemplo, para tontura, medicamentos para o sono. Então, na verdade, o buraco é mais embaixo. Às vezes precisa realmente procurar um profissional para poder separar doenças do cérebro de sintomas do cérebro causados por doenças de fora do cérebro. Perfeitamente. Outra, mito ou verdade? Nem tudo o que vemos ou ouvimos é fixado. Verdade. Apenas aquilo que o cérebro considera importante. É verdade? Verdade. Então essa é uma verdade também. A gente às vezes cobra do cérebro que fixe tudo, né? Fixe o que a gente quer que ele fixe. Então a gente não é uma câmera ali, estilo Big Brother, que fica ligado ali 24 horas. Não. O cérebro, ele é bombardeado por inúmeros estímulos, colocados de maneira às vezes até concomitante. E o cérebro ele tem que escolher. Então ele faz escolhas. A gente tem uma primeira triagem, um filtro que é a atenção.
a gente atenta e concentra para alguns estímulos que atingem o nosso corpo. E desses que a gente atenta, só alguns a gente fixa. O cérebro ele dá uma nota para o estímulo. Então, aquele estímulo que ele pontua como um estímulo importante, ele vai fixar. Ele gosta de estímulos intensos, repetitivos, relacionados com coisas emocionais. Isso realmente passa na frente na hora de memorizar. Então, memórias com relação emocional boa ou ruim, ou coisas realmente que saltam aos olhos, que vem destoar do contexto, né? Perfeito. Outra. Mito ou verdade? Podemos fazer várias coisas ao mesmo tempo e ainda assim lembrar de tudo? Isso é um mito. Isso é um mito e eu vejo pessoas cometendo esse erro. Então, a principal causa de problemas de memória é isso, é realizar várias atividades ao mesmo tempo. Então, quando você aumenta a quantidade de afazeres, você aumenta automaticamente a taxa de erros e aumenta realmente o risco de não fixar alguma coisa importante. Então, o ideal é fazer uma coisa de cada vez. Às vezes eu imagino as pessoas trabalhando, estudando, como se fossem aqueles malabaristas que ficam rodando pratos. Então a pessoa roda um prato, roda outro prato e outro prato. Conforme vai aumentando o número de pratos, vai aumentando a chance de um deles cair, que é o lapso de memória, é o branco, né? Entendi. Então, quanto maior a quantidade de afazeres, maior o risco de você esquecer. Outra. Mito ou verdade? Trabalhar e estudar em ambientes silenciosos, iluminados e organizados ajuda a memorização? Verdade. Então, o ambiente ajuda na fixação. O ambiente poluído, em termos de ruído, desorganização, com várias coisas ali misturadas, dificulta muito a atenção. O cérebro ele percebe aquilo que destoa do ambiente. Uma analogia interessante é, você imagina, por exemplo, um oceano revolto, né, cheio de ondas, numa noite de chuva, por exemplo. Aí você vai e arremessa uma pedra nesse oceano. Isso não causa praticamente nenhuma mudança no cenário. Então, imagina você arremessar a mesma pedra numa lagoa de água parada, num dia de sol. Você vai ouvir o barulho da pedra, vai ter aquela onda excêntrica. O cérebro ele é igual. Se o estímulo que você precisa guardar, ele é exposto num ambiente clean, decoração clean, uma iluminação direta, branca, confortável, ele é mais facilmente memorizável do que se ele for realmente exposto no meio de uma bagunça que realmente dificulta a sua concentração. Olha, esse papo todo sobre memória que nós estamos vendo agora é para você não esquecer jamais que de segunda a sexta o Todo Seu está no ar. E para essa conversa ficar guardada bem aí dentro da sua cabecinha, nós voltamos em 2 minutos com mais informações reais sobre a sua memória. Vou esperar você.